Shalom, queridos, Deus abençoe a vida de vocês. Mais uma vez aqui enrolado no meu cobertorzinho, num friozinho do ar-condicionado, para trazer para vocês Atos capítulo 12, né? Texto muito interessante, mostra um grande milagre, né? Pedro sendo preso, Pedro sendo solto, o poder da oração da igreja, né? E a morte de Herodes, né? Que resolveu aceitar a honra que não pertencia a ele. Então, para a gente começar nossos relatos, o rei Herodes aí, tratado nesse texto, é o rei Herodes Agripa I, tá? O rei Herodes Agripa I, ele era neto de Herodes o Grande, aquele lá de Mateus capítulo 2, versículo 1, aquele que fez a loucura lá de matar as crianças, né? Herodes o Grande teve um filho, de nome Aristóbulo, né? E Aristóbulo deu aí Herodes Agripa I, que foi pai, obviamente, de Herodes Agripa II, tá? Ele governou ali em torno entre 11 antes de Cristo até 44 depois de Cristo, tá? E ele mata o primeiro apóstolo ali, o primeiro apóstolo a morrer, né? Alquidush Hashem, né? Que é uma espécie de martírio, né? Uma morte de martírio. O primeiro realmente dos 12 apóstolos a morrer é Tiago, irmão de João, tá? A gente sabe que... Deixa eu trocar aqui que meu celular está conectado na televisão, então ele apaga aqui de vez em quando. E a gente sabe pela tradição, né? A tradição afirma que somente João, né, teve morte natural. O resto, todos eles morreram aí do Alquidush Hashem, né, dessa morte martiriosa, né, uma morte sofrida por conta do Evangelho, tá? Bom, e Herodes Agripa ele tinha uma política aí de conciliar a maioria, né? Ele queria manter a maioria com ele, afinal de contas isso poderia ajudar a conter a minoria. E ele resolve, viu que o pessoal se agradou da morte de Tiago e resolve aí prender Pedro, né? E é interessante, a versão que eu li, fala sobre festa de pães asmos, né? Algumas versões falam sobre festa de Páscoa, e a King James ela traz Páscoa cristã, tá? Se fala da palavra Páscoa 29 vezes no Novo Testamento, né? No termo grego, né? Pachá, só que única maneira, o único local onde não se traduz a Páscoa como nome de Páscoa, mas como Páscoa cristã, é aqui. Então, se a sua versão traz como Páscoa cristã, no versículo 4, essa tradução ela é diferenciada, tá? Porque esse é o único momento onde se traduz Páscoa por Páscoa cristã. Bom, e ele não queria, obviamente, também causar uma rebelião, matando Pedro ou trazendo problemas com os judeus, mesmo que fossem judeus messiânicos, né? Então ele resolve que ele vai matar ou ele vai entregar Pedro depois da Páscoa, né? Só que ele não contava com uma coisa, com o poder da oração. E esse capítulo ele ensina 5 pontos específicos da oração que eu gostaria de compartilhar com vocês. Primeiro ponto, a oração precisa ser intensa, não casual. A oração precisa ser intensa, né? Precisa ser verdadeira, não pode ser simplesmente palavras repetidas, né? Ela tem que ser contínua, né? Contínua, ela tem que estar sempre fazendo, né? Tem que ser direcionada a Deus, né? E a gente só consegue direcionar a Deus através do Filho dele, só dá para ir a Deus através do Filho, né? João 14,6, né? E óbvio que, já falei, né? Mas com repetições vazias, né? E nem com incredulidade. Você orando não acreditando, a coisa já fica complicada. Ela tem que ser específica, né? Ali era a favor de Pedro, toda a igreja orando em torno de algo específico. Não era cada um orando por uma coisa, é todos orando numa mesma direção, né? E deve ser feita ali pela comunidade messiânica, ou seja, pela igreja, né?
É, o cristão, querido, ele não foi chamado para viver uma vida de isolamento, não, nem de oração particular, né? Ela deve ser dividida, participação do corpo. Uma das coisas que me deixa muito chateado é quando eu descubro que vão acontecer eventos dentro da igreja e eu não fui comunicado. E aí eu perdi a oportunidade de estar orando por aquilo, né? Então a oração não é para você fazer sozinha simplesmente. É claro que você tem as suas orações particulares, mas nós temos que ter uma mesma direção como igreja, né? E eles se reuniam ali naquele momento na casa de Maria, né? Ou, pela tradução mais correta, Miriam, né? Era comum, tá? Esse tipo de comunhão, esse tipo de culto, né? Naquela época, isso referencia hoje, referenda também os ensinamentos sobre células, os regimes celulares que nós temos hoje, né? Esses grupos de orações, de estudo bíblico, eles vêm aí dessa ponta, tá bom? O judaísmo também tem ali a Havurá, né? Que também é traduzido como grupo da amizade, é um momento de comunhão onde se fala das coisas de Deus, tá? E eles estavam ali orando. E aí vem algo interessante, porque racionalmente falando, você consegue compreender a presença de um Deus, a existência de um Deus, né? Racionalmente você consegue entender que milagres podem acontecer. Mas quando você está diante de um milagre, muitas das vezes você não consegue compreender, né? E aí a empregada, né, a Rod, vai até a porta, Pedro está batendo na porta depois de ter sido libertado milagrosamente pelos anjos, né? E quando ela chega na porta, que ela ouve a voz de Pedro, né? E ela volta para falar com os demais, ele fala: você está fora de si, né? É, Deus, gente, responde a muitas orações, né? Então a gente às vezes capta intelectualmente esse conceito, né? Mas quando nós estamos diante de uma evidência de um milagre, às vezes a gente acha difícil de acreditar. Acha difícil não, será que é isso mesmo? Será que aconteceu isso mesmo? Né? Tanto é que colocaram assim, não, é o anjo dele, é o anjo dele. Provavelmente o anjo da guarda, pode ser. Né? Esse conceito de anjo da guarda, ele de anjos de ministradores, eles são encontrados, por exemplo, lá em Mateus capítulo 18, versículo 10. Tá? Isso não é uma ideia somente exclusiva também do Novo Testamento, não. Nós estamos lendo aí na igreja o Salmo 91 constantemente, né? Pois seus anjos estarão encarregados de você para guardá-lo em todos os seus caminhos. O judaísmo tem algo interessante, né? No Tratado das Bênçãos, eles dizem assim, ó, quando eles vão entrar no banheiro, né? Eles dizem assim, ó, recebam honra, ó honrados e santos que ministram ao Altíssimo. Espere por mim até que eu entre, cuide das minhas necessidades e retorne para vocês, né? Bracahot 60b. Por que isso? Porque eles acreditavam que a latrina era um local de demônio, né? Então, os anjos esperavam você fazer suas necessidades especiais e voltavam, tá? Isso é cultura judaica, não tô atestando a respeito disso, tá? Tô só trazendo como curiosidade para vocês, né? Mas há um conceito também muito interessante que também está num tratado, né? Sanhedrin 94a, que fala o seguinte: Daniel, lá no capítulo 10, ele vai ter uma visão e ele diz que os seus companheiros não viram aquilo que ele estava vendo, mas todos ficaram aterrorizados e fugiram, né? E aí a pergunta é, pô, se eles não viram nada, por que eles ficaram aterrorizados, né? E aí, uma das explicações que os judeus trazem para essa situação é que os anjos da guarda viram, né? E pelo fato de terem visto, a pessoa também ficou aterrorizada, tá? Isso aí, se você for trazer um paralelo para um paralelo nosso agora, dos tempos de hoje, seria o tal da mente subconsciente, né? Bom, mas isso tudo é curiosidade que eu estou trazendo para vocês, tá? Nada necessariamente doutrinário e nem que eu estou atestando e dizendo que é, tá bom? Apenas curiosidade. Mas Pedro entra, né? E ele vai falar, contar a história toda, vai pedir para que avisem a Tiago. Aí talvez possa surgir uma dúvida para você, peraí, mas Tiago não morreu no começo? Né?
Por que que tá falando de Tiago aqui agora? O Tiago que morre lá no começo é o irmão de João Batista, de João, né? O apóstolo do amor, né? O mais chegado a Jesus. É Tiago que morre lá no começo pelas mãos de Herodes, tá? Esse Tiago que a gente está falando aqui, que Pedro pede para avisar ele, é o irmão de Jesus, né? É o irmão de Jesus, ele não creu fielmente, né, durante o ministério terreno de Jesus. Nós temos ali João 7, versículo 3 ao versículo 8, né? Mas ele vai passar a crer mais tarde, tá? Com certeza porque viu Jesus ressurreto também, né? 1 Coríntios 15, 7. E ele era um dos 120 que estavam presentes lá no aposento no capítulo, em Atos capítulo 2, né, na descida do Espírito Santo, né? E ele era o líder da igreja de Jerusalém, tá? Provavelmente Pedro, quando começou a sair de Jerusalém para abrir as demais igrejas, deixou a liderança com Tiago, tá? Então esse Tiago aí é o irmão de Jesus, tá? E possivelmente aquele que escreveu a carta de Tiago lá no final do Novo Testamento, tá bom? E aí vai acontecer um relato sobre a morte de Herodes, e é muito interessante porque existe um historiador, né, chamado Flávio Josefo, que é da época de Jesus e que presenciou coisas da época de Jesus, né? E ele registrou no seu livro, né, Antiguidades dos Judeus, ali no capítulo 19, versículo 8 ao 2, ou capítulo 19, página 19, não, aqui para mim está 19, 2.8, 2.2, né? Não sei se eu estou lendo equivocadamente, mas olha que interessante, eu vou ler para vocês e ver se não parece com o relato da Bíblia sobre a morte de Herodes. Há de se entender o seguinte, não vai ser igualzinho, tá? Porque um relato, ele pode mudar de acordo com as pessoas que estão observando. Então, se eu, você e mais umas duas pessoas presenciarmos a mesma coisa, nós relataremos certamente de maneiras diferentes, né? Mas olha que interessante, Agripa foi a Cesareia, onde aconteceu um festival para ele. No segundo dia, ele colocou uma roupa feita inteiramente de prata e foi ao teatro logo de manhã. Neste horário, a prata da sua roupa refletiu com tanto resplendor os raios do sol que espalhou terror entre os que dirigiam o olhar para ele. Logo seus aduladores exclamaram que ele era um deus, acrescentando: Seja misericordioso conosco, pois, embora até esse momento nós o tenhamos reverenciado apenas como homem, de hoje em diante nós respeitaremos sua natureza superior aos mortais. Mas o rei não os repreendeu nem rejeitou essa adulação ímpia. Entretanto, quando olhou para cima, ele viu uma coruja e imediatamente compreendeu que essa ave era portadora de más notícias. Repentinamente e violentamente surgiu uma dor intensa no seu estômago. Ele olhou para os seus amigos e disse: Eu, a quem vocês chamam de Deus, recebi ordens de deixar esta vida. Assim, a providência reprova as palavras mentirosas que vocês acabaram de dizer. Após 5 dias, exaurido pela dor no estômago, ele morreu, tendo 53 anos. Então, sim, né, é bem interessante um relato histórico, né, associado a um relato bíblico. Amém? Queridos, Deus abençoe a sua vida. Shalom.